Eu vou iniciar as gravações, tá? Então, nesse momento, nós estamos sendo gravados. Nossa aula de medidas 1, do dia 4 de 5 de 2020. Lembrando que ela vai agora do 7 até 8h30, 8h40, por aí. Ok? Hoje eu estou com alguns recadinhos. Nós vamos falar da prova, que eu já lancei lá a nota das provas, né? Já trouxe o cronograma nas nossas atividades. A gente vai ter um trabalho aí em grupo para a gente estar realizando. Ok? E o planejamento do bimestre. Eu acho que é só isso mesmo. Só isso mesmo que a gente vai estar falando hoje. Isso, mas tudo mais o conteúdo da aula de hoje, né? Boa noite, Fábio. Fábio também chegou aí. Então... Boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo bem, você? Joinha. São 7 horas. Boa noite, Érica. Eu gostaria de ver, ainda deixar mais gente entrar, mas alguém de Desenvolvimento Humano 2 questionou a nota da prova e mandou um WhatsApp para mim. Só que eu li o WhatsApp, vi a prova da pessoa e depois eu perdi o WhatsApp dela em tantos WhatsApps da vida. Se alguém aí tiver alguma dúvida em relação à prova, principalmente de Desenvolvimento Humano 2, manda outra vez o WhatsApp para mim, que eu perdi aqui. Foi uma aluna que fez com outra aluna e questionou a nota, tá? Então, quem tiver aí com mais algum questionamento de nota e tudo, e eu não dei o retorno, me cobra novamente. Eu perdi aqui, são tantos WhatsApp, já procurei 1 milhão de vezes nesses 1 milhão de mensagens aqui, não achei. Então, vamos à prova, gente? A prova foi muito tranquila, todo mundo tirou nota boa, né? Alguém ficou com dúvida na prova, gostaria de questionar alguma coisa? Eu vou esperar você falar, porque eu não estou lembrando mais, não. Aqui, ó, quem que questionou da prova já me respondeu aqui no WhatsApp. Só um minutinho, são 7h03, cadê esse povo, gente? O trânsito deve estar muito ruim. Já respondeu aqui. Vou responder esse WhatsApp aqui para a amiga. Pronto, já achei a pessoa, gente. Vamos lá. Mas a prova estava facinho. Teve uma questão aqui que eu achei que ela ficou mal formulada. Deixa eu ver se foi dessa prova aqui, que eu acho que estava bem formulada na minha cabeça, mas mal formulada no papel. Vamos lá. Vou compartilhar a prova aqui com vocês. Olha aqui, ó, só para lembrar aí, meninos, todo mundo já viu as notas lá, viu que assim, as notas foram boas, estavam super boas, então não tem muito segredo, não. A primeira questão aí é sobre cite 2 campos de atuação do psicólogo que é demandada a realização de avaliação psicológica e justifique o seu uso. Então, praticamente, todo mundo acertou essa questão. Colocaram recrutamento e seleção na neuro, na justiça, cirurgia bariátrica, uma demanda da escola. Teve várias respostas que foram bem aceitas, estava de acordo aí. Acho que essa daqui foi muito tranquila. Tinha poucas questões, né, gente? Então, não tem muito o que agarrar, não. A área da avaliação psicológica tem uma relevância histórica no desenvolvimento da psicologia como ciência, como profissão, tanto no contexto internacional quanto no nacional, tá? Explique a afirmativa assim. Meninos, essa daqui teve, assim, quem perdeu ponto por causa dessa daqui. Então, olha aqui, olha, era para explicar essa afirmativa, não precisava copiar de texto nenhum, né?
Teve o texto lá que eu coloquei como base, que nós estudamos, mas era entender, tá? Alguém está falando que quase desisti dessa. Oh, meu Deus! Era compreender essa afirmativa com tudo que a gente já tinha estudado. Quem que respondeu assim, olha, a afirmativa é a seguinte, a área da avaliação psicológica tem uma relevância histórica. Essa relevância histórica no desenvolvimento da psicologia. Ou seja, a psicologia se tornou ciência e conseguiu separar-se da filosofia foi a partir da questão dos testes psicológicos e o primeiro laboratório de Wundt, né? Foi em 1893, sempre confundo as datas aí, que foi o primeiro laboratório de Wundt. E o primeiro laboratório foi para medidas, né? Para avaliar a questão lá da percepção, de aspectos cognitivos. Então, explicando essa afirmativa aí, que por causa da avaliação psicológica, é que a psicologia se separa da filosofia e consegue se tornar uma ciência própria, já era uma resposta bem aceita. Quem que está falando aí? Não consegui entender. Acho que é a Clarete. Não. É a Clarete? É. Eu não estou conseguindo entendê-la, não. Alguma dúvida? Porque quem perdeu ponto nessa daqui, né? Tem gente que falou, mas não falou, porque aqui foi bem claro. Deixa eu voltar lá. Né? Quando pede aqui, olha, uma relevância histórica. Né? Eu não estava falando, tem muita gente que falou do Brasil, aí eu acabei considerando que a questão aberta é bom que a gente torce e sempre sai um caldo, né? Mas a relevância histórica estava justamente, foi a partir da avaliação psicológica, principalmente dos testes, que a psicologia se torna ciência. Ponto. Ok? Vou aqui no WhatsApp, aqui, peraí. Aqui, a Clarete está tentando falar mesmo. A Emily falando que quase desistiu, gente. Não precisa desistir, não. Tava, né? Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Então, essa daqui, quem perdeu o ponto, perdeu nessa questão aqui, tá? Um teste psicológico tem por objetivo identificar, descrever, cite as diferenças entre teste psicométrico, projetivo e teste expressivo. Praticamente todo mundo acertou. Essa daqui, tá? Na verdade, o que eu fiz, gente? Ficou muito confuso, porque depois que eu fui ver que essa primeira e a testagem psicológica ficou muito junto, e eu dei 2 textos para vocês. Só que um texto está contradizendo em relação aí ao primeiro laboratório da avaliação psicológica. Uns me questionaram isso, tá? A resposta errada seria essa daqui, a criação acelerada de curso de psicologia. Não, não foi essa não. A última aqui, que o meu aqui, ó, que ficou, tá tudo muito junto. A incorreta seria, no Brasil, o surgimento de novas correntes de pensamento, como humanista e sócio-histórico. Essa daqui. E sócio-histórico fortaleceram os testes. Claro que não fortaleceram, né? Pelo contrário, que criticavam bastante os testes, deu uma parada no Brasil por causa dessas críticas. Mas teve pessoas que me questionaram a primeira, falando que não foi na primeira, foi na segunda. Alguns questionários, conforme alguns artigos, essa segunda sobre o Wundt, foi em 1879, tá vendo? Ou seja, o que aconteceu com essa questão aqui? Diante de tantos questionamentos, e ela ter ficado tão embrulhadinha aqui, tão confusa, eu acabei cancelando e dei 200 pontos para todo mundo, tá? Então, essa questão aqui, eu acabei cancelando ela, porque realmente, pelos argumentos, eu vi assim, gente, não deu, tá? Ficou confuso. Então, eu cancelei. E aí, quem perdeu o ponto, a maioria das pessoas que perdeu o ponto, foi justamente nessa relevância histórica aqui.
Eu não dei o retorno individual para cada um, porque é gente demais para eu ficar escrevendo e falando, né? Mas quem tiver dúvidas aí, eram 5 questões, cada um eu comentando aqui, eu acho que cada um sabe o que errou. Mais dúvidas, pode me chamar no privado aí, sem problema, que se eu demorar para atender, né, Érica? Eu demoro, mas atendo, tá? Dúvidas aí, meninos, em questão dessa correção da prova relâmpago aqui, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Não, para mim tá ok. As notas foram boas, as notas foram todas boas. A que poderia causar alguma discussão aí era a última, acabei cancelando ela mesmo, então tá de boa. Né? Vamos então para a aula de hoje, para a gente conversar muito sobre a aula de hoje, que aí nós temos um trabalhinho aí para ser feito. Vou colocar o PowerPoint, a aula de hoje já está lá no portal, viu, gente? Vocês já podem procurar ela lá no portal, que já está lá no portal. Vamos lá. Vamos lá então, meninos e meninas. Teve mais gente que chegou aí, né? Então, boa noite aí. Temos aí a Clarete, Daiane, Eduardo, boa noite, Emily, Heloísa Tinha, Giselda, Madá. Você conseguiu abrir lá a unidade 3, Madá? Perla? Consegui não, professora. Eu clico na Não? unidade 3 e vai para 1 e para 2. A 1 e a 2 abre, mas a 3 eu não consigo abrir, não. De nenhuma das matérias. Nenhuma delas? Não é só Nenhuma na minha? delas. Não, essa na sua, achei que era só na sua, mas eu testei as outras. Eu clico na unidade 3 e pula para 1, então a 2. Alguém mais e a 1 teve e a 2 já fiz, entendeu? Entendi não, porque a gente tem um desafio nota máxima aí que a gente tem que fechar o mais rápido possível, né? Começou a dar problema na sexta-feira, né? Aí eu pensei, não, vou esperar um pouco para ver se volta, né? E hoje sumiu as notas, sumiu tudo. O Ava está instável. Daqui a pouquinho ele volta à estabilidade psicológica dele. Tá precisando de uma psicanálise. Tá precisando. Hoje nós vamos falar de testes psicológicos e a aplicação deles, tá, gente? Vamos falar aí sobre o uso dos testes, cuidados. Vamos falar aí sobre a aplicação de testes. Isso daqui que eu quero conversar com vocês, ó. Podem anotar aí que eu acho que lá no slide eu não coloquei. Eu não sei se eu coloquei no slide. Acho que eu coloquei. Está lá no AVA. Nós temos uma atividade que vocês vão entregar dia 18 de maio. Essa atividade vai ser através do Google Formulário, que pode ser em dupla ou individual. E vai ser sobre a aula de hoje e a próxima aula do dia 11, tá? Então, são perguntas relacionadas à aula de hoje e à aula do dia 11, que vai ser continuação dessa e que também nós vamos falar um pouquinho da neuropsicologia, a avaliação em neuropsicologia. Eu vou postar a aula da próxima semana. Então, até o dia 18, vocês vão me responder essas questões lá no Google Formulário. Eu ainda não tenho o link. Assim que eu fizer a questão, eu mando para vocês. Vai valer 1.500 pontos, ok? Cristiane, essa é a aula 3.1, aula 11? Nós estamos na 12ª semana, 12. 12 seria 3.4, né? 13, 14, estamos na 3.4. A unidade 3 na 3.4, no encontro 12. Essa aula está lá no encontro 12, tá? Ok, obrigada. De nada. Aí, olha aí, gente, dia 25 de maio e dia 1 de junho vai ter a apresentação dos grupos, um seminário, tá? De um livro do CRP. Cristiane, que livro é esse? Vou sair daqui um pouquinho para vocês me verem. Estou aqui.
e vou compartilhar o livro aqui. Eu coloquei, anotem aí, meninos, para não falar que eu não falei. Olha só, eu coloquei esse livro, tá? Esse livro está na aula do encontro 15 e do encontro 16, tá? Esse livro está na aula do encontro 15 e 16. É esse livro aqui. Vou tirar ele daqui e vou pôr ele em outro lugar. Só um minutinho aí que eu vou compartilhar que livro que é esse. Esse daqui, ó. Tá. Isso. Vou compartilhar esse livro aqui com vocês, que eu já coloquei lá no encontro 15 e no encontro 16. O livro chama Desafios da Avaliação Psicológica na Contemporaneidade. Ok? É um livro do CRP e são vários artigos sobre esse desafio aí na área da psicologia, na área da avaliação psicológica. É um livro de 2019, então novinho, saiu aí do forno. Tem lá no site do CRP, do nosso Conselho Regional de Psicologia aqui de Minas, mas também, repetindo, hoje a professora está na repetição, método comum, no encontro 15 e 16, ok? O que nós vamos fazer? É isso daqui, ó. Tá vendo esse sumário? Cada grupo vai ficar com um tema, menos o tema 5 e o tema 11, que nós não vamos falar, tá? Mas aí eu quero vocês em grupo, tá? Vocês vão se organizar aí, não pode ter repetição de tema. Quem que vai ficar com? Vamos começar aqui da página 22. Avaliação psicológica para concessão de porte de arma e manuseio de arma de fogo. Neurociência cognitiva e prática neuropsicológica. Avaliação psicológica de homens autores de violência contra a mulher. Esse daqui é muito bacana, gente. Foi um trabalho... Esse aí é polêmico. Pois é, foi um trabalho que um psicólogo fez e ele estudou quem era o causador, o autor da violência. Não foi para avaliar as mulheres, mas os homens que faziam esse tipo de violência aí. Isso foi na justiça, foi um trabalho feito na justiça. Foi muito bacana esse trabalho aqui. Avaliação psicológica no contexto esportivo, avaliação psicológica no contexto de trabalho, o caso das normas regulamentadoras do trabalho. Quem trabalha em segurança do trabalho dentro dessa área vai falar a questão da avaliação psicológica, das NRs aí, ok? Esse o ensino da avaliação psicológica, não, tá? Esse daqui não vai ter em grupo nenhum. Ai, é o coronavírus. Não vai ter. Amém. Saúde! Ainda bem que nós não estamos online, né? Nossa, senão você ia ser todo mundo da aula agora. Vou colocar minha máscara. Vou colocar minha máscara. Esse foi o primeiro virtual que eu já vi na vida. É vírus do computador, coronavírus. Não presta, não, gente. Que horror. Vou colocar a máscara, hein? Então, voltando aqui, o ensino da avaliação psicológica, nenhum grupo vai ficar, porque está falando mais da área pedagógica e dos cursos, tá? A psicopatologia e o porte de arma de fogo, cirurgia bariátrica e a psicologia em sua interface com a justiça, avaliação psicológica em disputa de guarda. Então, eu fiz as continhas, serão 8 grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler esses artigos, cada grupo, e vão, cada grupo, ter 20 minutos, mas é 20 minutos cronometrados, tá?
Porque da última apresentação lá nossa, lá no desenvolvimento, acabamos alguns indo muito mais, né, do que combinado, e a gente passou para outro dia. Então, aí, essa nossa aula já é curtinha, eu programei, então, 20 minutinhos para cada grupo cronometrado. 20 minutinhos cronometrado. Para apresentar esse artigo, vão fazer o PowerPoint, vão me enviar o PowerPoint e vão apresentar. Aí vocês vão me falar o seguinte: Cristiane, vai valer quantos pontos? Eu coloquei 2.000 pontos. Olha, é muito ponto. Que coisa boa. 2.000 pontos. 2.000 pontos. Ah, e como é que vai ser distribuído esses 2.000 pontos? Da mesma forma, lá no desenvolvimento, vocês vão ter que apresentar e todos do grupo têm que estar presentes no dia. Ok? Ah, Cristiane, e se um do grupo não estiver presente? Perdeu. Tá? Aí depende da justificativa, vai me mandar a justificativa no privado, para eu estar analisando. Mas não é todo mundo do grupo que precisa falar, o ideal que fosse, né? Mas presente, tem que estar presente no dia aí da apresentação. E, Cristiane, vai fazer o seguinte, ouve só, eu sempre ouço isso. Um grupo apresenta no primeiro dia. Aí aquelas pessoas no segundo dia não vão apresentar. Pois é, só que se vocês me perguntarem se esses textos caem na prova, eu vou falar que não. Esses artigos não caem na prova, eles já vão valer 2.000 pontos. Mas tem uma questão indireta relacionada a esses textos aqui, sim. Tá? Então, a questão que vai cair na prova vai estar relacionada a nosso debate no final da aula sobre os grupos que apresentaram. Ok? Então, eu acho que assim, quem está pensando em ir num dia e perder no outro, vai acabar perdendo questão da prova aí, que eu vou acabar comentando. Ok? Dúvidas, meninos e meninas? Cristiane, por gentileza, fala o nome do livro outra vez e aonde que você colocou. Eu estava escrevendo aqui, perdi, desculpa. Olha, eu vou voltar lá na capa dele, então, para facilitar aqui. E ele aqui, olha, vocês encontram aí, se jogar ele aí no Google, rapidinho vocês encontram ele. Mas a professora já colocou no encontro 15 e no encontro 16, na aula 15 e na aula 16. Joia. Okay? Então, a capa é esse daí. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão me enviar lá no grupo o nome dos componentes, né? Lá no grupo do WhatsApp, o nome dos componentes e o artigo que escolheram. Então, o primeiro grupo, se escolher um artigo e o segundo grupo que é o mesmo, quem vai ficar com o artigo é o primeiro que se manifestou, não tem outro jeito. Ou vocês entram num acordo aí, tá? Mas cada grupo vai ficar com um artigo. Não pode ter artigo repetido, gente, que horror. Dúvidas? Podemos prosseguir? Nenhuma dúvida? Então, tá bom. Cris, o grupo terá que ser composto por quantas pessoas? Gente, eu olhei lá, nós temos, eu acho meio estranho, sabe? Mas na minha lista de presença tem 50 alunos, vocês acreditam? Temos 50 alunos. Eu imaginei aí grupos, mas não é 50 alunos que estão presentes, não. Eu imaginei grupos aí de 5 pessoas. Cris. Oi. Mas na sua aula, normalmente a gente está em 20 e poucas pessoas, a gente nunca ultrapassa isso? Não, aqui, ó. Hoje tem 25 pessoas. Estão presentes 25 pessoas. Lá na minha lista tem 50. E quando eu fui corrigir a prova, tem uns 40 e tantos mesmo. É um tanto que não está assistindo a aula. Ah, tá. Entendi. Tem um tanto. Porque aí, então, na verdade, vai ficar sobrando artigo, né? Dividindo.
eu imaginei aí 8 vezes 5, né? Uhum. Dá 40, né? Não é isso? É. Eu imaginei mais ou menos isso, Então, né? tá. Para contemplar aí. Algum grupo ficar menorzinho, não sei. Tá bom, Ok? então. Tá. Mas aí qualquer dúvida vocês vão me falando. Então vocês vão fazer isso. Vão colocar lá no grupo do WhatsApp o nome do artigo e o nome do grupo. Ok? Os temas é tudo voltado para a questão da avaliação psicológica. Se vocês tiverem alguma dúvida na leitura, aí vocês entrem em contato comigo, tá? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisinha? Não? Podemos prosseguir aí a aula, então, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo o slide aí, não estão, gente? Sim. O slide aí, então, tá aqui. Que dia que vai ser a apresentação, Cristiane? 25 de maio. E 1º de junho, tá? 20 minutos para cada grupo. Então, vai ser a apresentação aí de 5 grupos. Mais ou menos 4 grupos, assim, 4 grupos por dia. 4 grupos por dia, tá? Continuando aí, meninos. Vamos falar um pouquinho da avaliação psicológica, tá? Eu já falei, o que eu vou falar hoje aqui nesse slide, eu já falei muito para vocês presencialmente. Presencialmente, assim, né? A gente conversando, né? Online. Nós vamos falar da avaliação psicológica dos instrumentos, tá? O elenco aí de instrumentos psicológicos é bastante variado, né? Então, a gente tem aí, numa avaliação psicológica, nós já vimos que eu posso usar testes, questionário, entrevista, observação, dinâmica de grupo. De acordo lá com a nossa resolução de 2018, né? As fontes fundamentais, ela inclui todos esses instrumentos aí. Os instrumentos de avaliação psicológica mais conhecidos são os testes e entrevistas. O teste psicológico pode ser conceituado como uma medida objetiva e padronizada de uma amostra do comportamento do sujeito, tendo a função fundamental de mensurar diferenças entre indivíduos ou entre as reações do mesmo indivíduo em diferentes momentos. Ok? Vamos lá, vamos adiante. Então, os testes psicológicos, né, aqueles que são mais famosos numa avaliação psicológica, 4 condições devem ser satisfeitas para a gente identificar o status científico do instrumento de avaliação. Nós vimos isso também lá no site do Cris, Satélite. dá licença, por favor. É porque tem alguém com o microfone aberto E e está tá atrapalhando. atrapalhando eu ouvir você. Vou fechar o microfone de todo mundo, então. Acho que a pessoa fechou. Antes de eu fechar, fechou. Obrigada. Obrigada. Desculpa. Que isso, menina? Ótimo. Então, olha aqui, olha. Quem tiver dúvida, liga o microfone, tá? Então, quais são essas condições? Nós já vimos. Eu estou fazendo uma revisãozinha aqui daquilo que a gente já viu anteriormente. Para um teste ter esse status científico aí, a existência de dados científicos sobre os instrumentos, sobretudo validade e precisão. Nós já vimos isso na última aula, no qual nós vimos como é que é construído um teste. Então, um teste, né, para ter um status científico, ele tem que ter esses dados científicos aí. O registro preciso e objetivo de todas as respostas do sujeito, que em concordância com o tipo de prova podem ser gráficas de execução ou verbais. O que significa? Nós vamos ver, gente, quando a gente começar a aplicar teste, tá? Todo o material do teste, nós já vimos isso lá na resolução de 2018 e no Código de Ética também tem, tá? Todo o material
né, que a gente utiliza numa sessão terapêutica, né, numa avaliação psicológica, tem que guardar no mínimo durante 5 anos. No mínimo 5 anos esse material tem que ser guardado, ok? E esse registro desses testes psicológicos, eles têm que de alguma forma estar guardados, né? Dependendo aí de que tipo de teste foi aplicado. Então, eu tenho testes que é inventários, que eu vou marcar conforme uma escala Likert. Então, todos esses registros, né, todas essas respostas do sujeito, eu tenho que guardar, ok? Pode ser em forma de gráfico, ou os testes, né, as anotações verbais, isso tudo tem que ser registrado. Há existência de uma situação padronizada tanto para a aplicação quanto as condições do material do teste, demonstrando objetividade, clareza nas instruções, de modo que o teste possa ser administrado igualmente para todos os sujeitos. Bom, vamos lá. Quem já participou aí de concurso público, essa questão aqui, ela é muito importante. Em um concurso público, quando há exigência de aplicação de testes, né, todo teste, ele é padronizado. Então, nós vamos ver que a gente tem que seguir o manual, tá? As instruções têm que ser objetivas e claras, tá? E todas as pessoas envolvidas, né, que estão sendo submetidas a esse teste, tem que ser administrado igualmente para todos. Se eu tenho 2 salas de pessoas que estão sendo submetidas a teste, eu tenho que garantir que essas 2 salas, tá, a aplicação foi igual para todos. É uma questão aí bem de justiça, né? Para não ter assim, tal pessoa foi favorável, né? Teve algum favoritismo aí pelos psicólogos do que outros. Então, o teste psicológico, ele tem que ter essas condições, ele tem que ser igual para todos os sujeitos. Ok? É uma condição aí. Outra questão. A presença de normas padronizadas para avaliação e classificação das respostas que o sujeito apresentou em relação a um grupo de referência. A fim de ampliar, organizar e sistematizar as observações colhidas pelos testes psicológicos, a avaliação psicológica tem uma das suas principais ferramentas, a entrevista. Ok? Não, mas vamos aqui na quarta. Esse aqui é o segundo parágrafo. Ficou confuso aqui, mas é o seguinte. A presença de normas padronizadas para avaliação e classificação das respostas dos sujeitos que o sujeito apresentou em relação a um grupo de referência. Aqui está falando das tabelas das tabelas onde tem os resultados. Quando eu aplico um teste, os testes psicométricos, tá? Eles não tem como você questionar o resultado diante da correção. Então, exemplo. Vamos supor que eu, no teste de inteligência, meu resultado bruto foi 26. O mesmo candidato, outro candidato, também tirou 26. E vamos supor que o percentil desse 26 seja um percentil 50, classificado mediano. Ou seja, tá? Todos os candidatos que tiraram o resultado bruto 26, o resultado dele tem que ser mediano. Tá? Então, não tem o que se discutir aí. Ele tirou 26, ficou com médio superior, o outro tirou 26, ficou com médio inferior. Não. As normas padronizadas, elas são o referencial, é o que a gente segue, e não tem como questionar quando é teste psicométrico, né, esse resultado aí. Então, há uma padronização em relação a isso. Ok?
eu vou só terminar isso daqui, depois eu mostro uma norma padronizada aí para vocês. Então, a fim de ampliar e organizar, né, as observações escolhidas, né, o mais comum é aí a gente também tem entrevista. Por fim, cabe lembrar que os testes são de uso exclusivo dos psicólogos, conforme nosso código de ética lá, tá? Qualquer pessoa que não seja psicólogo, ao aplicar um teste, pratica o exercício ilegal da profissão, o que caracteriza a contravenção penal, punível com prisão de 15 dias a 3 meses e multa. Teste psicológico, somente psicólogos podem aplicar. Em relação a essas normas, alguém quer falar? Ô, professora, eu queria comentar, não sei se você viu, sobre os meninos inteligentes que passaram no programa do Luciano Huck. Não vi, me conta. Ele fez um comentário sobre uns termos que foram modificados, só que eu não vou lembrar, que antes era usado um tipo de teste, né? Ele não falou exatamente assim nesse termo, né? Mas foi mudado o termo desses meninos super inteligentes. Aí, além dos termos, foi modificar também os testes? Não, hoje, assim, os termos utilizados, porque antes eram superdotados, não se usa mais isso. Eu acho que ele estava referindo a esse termo, não? Isso, é isso mesmo, exatamente. Falou isso, os superdotados, e hoje, aí ele usa um outro termo, que eu também não lembro mais, mas ele agora são chamados são outro termo. Altas habilidades. Isso, altas habilidades, obrigada. Nossa, os meninos foi bacana, sabe? Bem inteligente mesmo. E no final, um dos últimos lá comentou que eles sofrem, né? Porque bullying, né? Por eles serem muito inteligentes. Eu não ouvi tudo, não. É que a gente acaba esquecendo. Mas foi bacana o comentário. Eu vi o final do menininho lourinho falando que eles também têm sentimentos, que eles ficam nervosos, né? E que ele é bom de matemática, mas talvez não seja bom em geografia, nas outras matérias. Agora são altas habilidades, né? São habilidades diferentes. Realmente, os três ali, eles tinham umas características em habilidades diferentes. Os que ganharam, né? Um branquinho lá do meio mais baixinho, ele é muito bom em matemática, mas a outra lá, né? A menina, ela tinha uma inteligência em falar de trás para frente. Nossa, são habilidades diferentes. Foi assim, bem bacana, porque pontuou isso, são habilidades diferentes que eles testaram ali na atividade. Foi legal. Mas os testes, assim, não muda a aplicação dos testes. E isso o que muda muito é a tabela, tá? Na hora de fazer o teste, fazer a amostra, né? E a comparação, mas os testes continuam os mesmos. Quando eu falei da tabela normativa, seria isso daqui, ó. Esse daqui é uma tabela normativa do G36, que é um teste de inteligência. Então, olha aqui, olha. Classificação, percentil, ensino médio e ensino superior. Então, no ensino superior, descendo aqui a tabela, se um sujeito, esse aqui é resultados brutos, ficou com resultado bruto de 25, ele está no percentil 60 na classificação média. Ou seja, qualquer sujeito que tirou 25, ele vai estar dentro dessa classificação. Não tem como eu falar, o sujeito acertou 25 e ficou na média inferior no teste G36, tá? Isso não acontece. Então, tem uma padronização aqui. Esse aqui é uma tabela de padronização dos resultados do teste. Então, o resultado vai ser o mesmo para todos os sujeitos que ficaram com o mesmo resultado bruto. Entenderam aí, meninos? Tranquilo? É isso que eu estava explicando aqui, a presença de normas padronizadas para avaliação e classificação das respostas. Tá? Bom, outra questão, né? Vocês vão me perguntar, eu acho que mais aqui para frente eu falo isso. Estudante de psicologia pode aplicar teste? Pode,
vocês vão pegar aí, né, uma demanda bacana, principalmente na área organizacional, para aplicação de testes, ok? Então, vocês, quanto estudantes, eles vão perguntar, você já teve metida? Já viu os testes? Ah, já vi. Então, vocês podem aplicar? Sim. Vocês podem corrigir? Sim. Mas vocês não podem fazer laudo. O laudo é só o psicólogo que tem o CRP. Ok? Mas a aplicação, a correção é de boa. O laudo para Mas, ser ô feito... Cris, você lembra, se não me engano, foi na aula retrasada, na aula passada também comentamos de novo sobre até estagiários fazer aplicação do teste, né? Pode aplicar. O que Estudante de acontece? psicologia. No caso, a gente não precisaria, por exemplo, de uma mentoria para estar aplicando esses testes? É a Emily que está falando? É, né, Emily? Sou eu. Eu fiquei um pouco confusa agora. Não, Emily, o que acontece? Olha, o correto, tá? Você, enquanto estagiário, você teria que ter um tutor da onde você está trabalhando, estagiando. Então, ao aplicar um teste, ao corrigir um teste, a gente pressupõe que esse estagiário está sendo supervisionado por um profissional formado. Entendeu, Emily? Sim. Então, assim, você pode entrar no estágio e dizer, Emily, você vai aplicar teste. Bacana, mas alguém vai ter que te ensinar como aplicar esse teste, vai te ensinar quanto corrigir, quanto, né, ver na tabela os resultados, porque você vai ter que ter uma supervisão. Então, jogar Porque o existe estagiário... cursos, né? Só para Isso. teste. Então, eu falo assim, porque tem gente que está estudando, mas, por exemplo, tem faculdades que ofertam esse curso, né, para estudantes. Então, a gente sendo estudante, se a gente fizer esse curso à par, a gente pode fazer a aplicação desse teste? Pode fazer a aplicação do teste, mas o que eu acho que não ficou bem claro, Emily, é o seguinte: aqui no Pitágoras, eu já falei com a Ana, o problema foi essa pandemia aí, mas a gente vai ter, nós vamos ter curso de capacitação, curso de férias voltado para testes. O que eu estou querendo falar assim, vocês fizeram o curso, bacana, você pode aplicar, você pode corrigir, mas ao falar assim, agora você vai fazer um laudo psicológico, quem pode fazer assinar um laudo psicológico tem que ser um profissional formado com um CRP. O estagiário, ele pode aplicar, corrigir, mas ele não pode assinar um laudo psicológico. O laudo psicológico é o resultado dessa avaliação psicológica. Entendeu, Emily? Ah, entendi. E eu acho super interessante fazer curso mesmo, porque assim, o mercado é uma coisa engraçada, né? Se é estagiário, ele está ali para aprender. Mas muitos lugares falam assim, a gente precisa de estagiário com experiência em palográfico, em teste de inteligência, teste de atenção. Pede um estagiário, mas um estagiário que já sabe, né? A gente tem isso no mercado, né, Emily? Mas o certo seria, né, esse estagiário tivesse uma supervisão, né? Ele não pode estar sozinho no mundo, assim, ele está ali para aprender. Mas os cursos de capacitação são bacanas, assim, né? Quem tiver, a gente vai ter aqui no Pitágoras, com certeza. Bom, voltando aqui, né, a questão da entrevista psicológica. A entrevista psicológica é uma conversação dirigida a um propósito definido de avaliação. Sua função básica é prover o avaliador de subsídios técnicos da conduta do candidato, completando os dados obtidos pelos demais instrumentos utilizados. Apesar de suas vantagens, a entrevista está sujeita a interpretações subjetivas, tá? Deve-se, portanto, planejar e sistematizar indicadores objetivos de avaliação correspondentes ao perfil examinado. A entrevista psicológica, ela é uma fonte fundamental aí. Nós vimos que a avaliação psicológica, ela não é só teste psicológico, não, ela é um processo. E esse processo envolve entrevista, observação, anamnese e os próprios testes.
A entrevista psicológica, numa avaliação psicológica, ela tem que ser uma entrevista, geralmente a gente fala semi-estruturada. Ou seja, eu já tenho um esqueleto das perguntas que eu vou fazer para esse candidato ou para esse cliente, dependendo aí da instituição onde que eu estou. Mas é óbvio, tá? A entrevista, né? Vamos pensar aí, é o encontro de duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Então, esse entrevistador, ele é um psicólogo capacitado, orientado, mas ele é pessoa, tá? A desvantagem da entrevista é essa subjetividade existente, no qual, até mesmo inconscientemente, se o entrevistador não tiver, né, esse discernimento, ele pode deixar questões pessoais dele intervir nessa entrevista, tá? Então, o que eu falo? É muito comum aí, né, num processo de entrevista, isso até mesmo, vocês podem ver em entrevistas na área clínica, no psicodiagnóstico, esse atravessamento aí de questões pessoais no momento da entrevista de avaliação. Um exemplo, você vai fazer uma avaliação psicológica com alguém e essa pessoa te lembra alguém do passado. Ou pode ser do lado positivo, negativo, você, né, olhou assim, nossa senhora, me lembra fulano que eu gostava muito, e você pode não querer, né, inconscientemente ouvir alguma coisa que não vai em contra as suas expectativas, ou deixar de perguntar para não comprometer. Isso essas relações aí, né, que acabam esse atravessamento aí da subjetividade de cada um. Principalmente nós estamos falando aí do entrevistador. Não sei se ficou claro, gente, vocês entenderam? Na entrevista, a desvantagem é essa, é a questão da subjetividade. E a gente tem que ter cuidado. Dúvidas? Não? Não. Eu poderia até mesmo falar, Emily, que outro cuidado, né, que vocês estão vendo aí, vocês vão ver aí na psicanálise, é a questão da transferência e da contra-transferência. Poderia fazer uma analogia a isso? Sim. Né? Se lá na análise eu tenho a transferência e a contra-transferência, numa entrevista, né, isso também acontece aí, dessas trocas aí, né, normais entre as pessoas. Que aí a gente tem que ter cuidado para não contaminar a nossa avaliação, ok? Tem que neutralizar, né? Muito essa questão. E saber identificar, porque às vezes a pessoa já chega lá toda desestabilizada e acontece que isso interfere, né? O primeiro passo é conseguir identificar isso aí. Eu acho, Emily, eu sempre bato na tecla, com todos, tem aluno que me acha assim, radical demais. O psicólogo tem que passar por análise, por terapia, né? Eu acho que é uma boa dica aí, vocês que estão começando o estudo, começar a questão da terapia. Porque eu me questiono isso muito, e assim, eu tava até, a gente apresentou um trabalho, foi na aula da Zeila. E assim, eu comecei a me questionar, e uma parte eu até questionei, eu sei que não tinha muito a ver com a aula, não. Que foi um caso apresentado, também nem tem muito a ver com a ação, não, mas assim, um comentário que eu queria fazer, porque eu me questionei nesse quesito que você está falando. Um psicólogo, na verdade, ele abusou de duas adolescentes. Então eu falei assim, e depois apareceram outras pessoas. No meio de trabalho dele, ele trabalhava com outras pessoas, talvez até de outras áreas, mas tinha outras pessoas da área lá. Então, assim, isso foi uma coisa que não foi questionado em momento nenhum. Então, assim, será que nesse período todo, nesse tempo todo,
como a gente lidar com pessoas, a gente muitas das vezes solicitar até pela justiça para identificar, né? Traçar um perfil de pessoas que, nesse caso, a gente considera violentas, né? Então, assim, como que deixa passar batido uma situação dessa? Então, eu me questionei nesse sentido que você está falando, e eu questionei também porque o código de ética, ele impõe muitas coisas pra gente. Então, quando passa uma coisa assim, é meio contraditório com aquilo que está lá. A questão aí que eu falo que é interessante, fundamental mesmo para quem quer fazer psicologia, é porque nós vamos lidar com assuntos humanos e nós somos humanos. Então a gente tem que estar muito bem resolvido com a gente mesmo para a gente dar conta do outro. Né? É muito comum a gente chegar, né, no atendimento, a pessoa começar a falar da história de vida dela e você se identificar com a história de vida. Só que você não é aquela pessoa. É muito comum você também tomar partido, né, aí da questão do paciente e ficar com um ponto cego, né? Você começar a ter uma contra-transferência amorosa aí, é muito comum. Eu conheço psicólogos que, num determinado momento da terapia, teve um que trabalhou comigo, ele se apaixonou realmente pela paciente. Né? Pode acontecer, é comum, não é que pode, não, é muito comum isso acontecer. Mas aí, o que acontece? Um psicólogo que tem esse autoconhecimento, que sabe da questão da transferência, da contra-transferência, que trabalhou bem essas questões, vai lidar com essas situações de uma forma muito madura e profissional. E tem outros que não. Né? A gente sabe aí que na história da psicologia tem vários psicólogos aí, né, que abusaram das suas clientes, né, inclusive sexualmente. Isso não é segredo nenhum, a história fala. Ontem mesmo eu vi uma reportagem falando de um psicólogo que tinha abusado de alguns pacientes e tudo mais. Aí vem aquele questionamento, né? As pessoas, as abusadas, no caso, tipo assim, uma começa a entregar o que aconteceu após que a primeira fez a denúncia. Aí tinha algumas pessoas comigo perguntando em relação sobre a hipnose e tudo mais, eu não tinha propriedade para responder, mas, tipo, a gente fica preocupado com esse tipo de situação porque a gente vai lidar com esse tipo de pessoas e muitas pessoas deixam de procurar um terapeuta por causa desse tipo de informação também, não é? Claro, mas isso também é algo, né, Wellington, que pode acontecer em qualquer profissão. Mas o bom profissional, ele tem que ter esse discernimento aí, né, essa capacidade aí de diferenciar, né? O que é meu, o que é do outro, e eu sou um profissional nesse atendimento. Eu lembrei, né, uma questão aí que é, né, na mídia, foi a questão da cura gay, né? A psicóloga, que ela até foi candidata em 2019 lá para o CFP, mas ela prega o que? A cura gay, né? E tem toda uma teoria aí, está com processo no conselho. A psicanálise fala isso muito, né? Desde a infância, assim, na questão de se definir lá. Já vem um processo desde sempre. Pois é, então assim, é uma dica mesmo. Quando eu era estudante, e eu fiz terapia, eu acho que o curso todo. Aí eu formei, continuei, depois que eu dei um tempo, depois eu voltei. Hoje eu não estou fazendo terapia, não. Mas uns bons anos aí de terapia, com certeza, para dar conta de um tanto de coisa, né? É importante mesmo. Quem vai atuar nessa área é importante. Você queria falar, Eduardo? Queria só saber qual a terapia que você fez. Qual a linha? Vou te falar. A linha... Eu desisti de perguntar. Oh, que bobagem. Eu fiz com um psicólogo chamado Orestes Diniz Neto. Ele o Orestes, ele era da linha existencial, mas trabalhava a linha transpessoal também, tá?
Ah, legal. Então, ele era mais existencial, gostava muito da transpessoal, tadinha de Jung, e aí eu fiquei muitos anos com ele. Ah, bacana. Até aproveitando, você lembra que eu te falei que eu fiz terapia há muitos anos com o Regis? Isso! Mas eu não sei se é o mesmo Regis que você está pensando. Ele é mais velho? Não, esse cara, esse Regis que eu fiz, ele é careca, ele é mais velho, sim, mas deve ter uns 60 anos hoje. Mas é por causa que quando você falou da linha transpessoal, porque eu já ouvi falar desse outro Regis, que esse Regis ele trabalha muito com terapia sistêmica, terapia de família. Eu não sei se é o mesmo. Porque eu conheço um Regis que trabalha muito com a transpessoal. Eu não sei se é a mesma pessoa. Só para lembrar aqui, quando você me falou, eu lembro que acho que tem 2 Regis aqui, terapeutas conhecidos. Mas tá jóia. Esse Regis, ele é mais velho, assim, acima de 60 mesmo. É careca? É careca esse que você conhece? Quando eu conheci ele, ele tinha cabelo, viu? Hoje eu Não, sei, não. Esse já é careca, acho que já tem um tempão. Acho que não deve ser o mesmo. Aqui tá. Obrigado, então. Valeu. Vamos lá, então vamos continuar aí. Eu tô sem horas. Quantas horas, gente? Alguém 3, aí? 3 para as 8. 3 para as 8. 8 horas. Então tá de boa. Então a entrevista psicológica tá aí, tá? Sem a manutenção dessas condições, a avaliação psicológica corre o risco de ser ineficaz e ineficiente. Razão pela qual reforça-se alguns cuidados básicos do trabalho com o seu instrumento. Quais são esses cuidados, tá? Critérios para a escolha dos instrumentos. Primeiro, eu só posso escolher aplicar testes psicológicos àqueles validados pelo SATEPS. Então, os testes validados pelo SATEPS, eles têm essa validação e padronização com a amostra brasileira. O manual tem que ser em português. Boa qualidade gráfica do equipamento e fundamentação teórica aceita pela comunidade científica. Todos esses critérios aqui que nós estamos mencionando estão nos critérios lá do SATEPS que nós já estudamos, ok? É claro, Cristiane, eu quero aplicar um teste americano, bacana, ele tem que ser adaptado à realidade brasileira, ok? Outras questões, tá? Então, aqui vimos ainda dos instrumentos, né, esses critérios. Então, a avaliação, uma avaliação psicológica, além de fundamentada em instrumentos válidos, requer profissionais de psicologia que sejam competentes para sua aplicação e avaliação. Isso significa que esses profissionais devem ser qualificados e treinados em teoria e prática para esse objetivo. Os estudantes de psicologia poderão atuar como aplicadores e avaliadores, desde que sob supervisão direta de psicólogo, ok? Eu saí aqui. De psicólogo, de acordo com a lei, né, 8.859 de 94, tá? Ou seja, para aplicar um teste, eu acho muito bacana quando pensa assim, que você tem uma facilidade de aplicar um teste. Não, que ótimo, mas não é só facilidade. A gente tem que dominar o instrumento, né? Então, tem que ler manual, tem que saber do teste, saber como aplicar. Tem vários procedimentos aí que é da questão aí dos testes psicológicos. Então, tem que ser pessoas realmente que queiram trabalhar com isso. Os estudantes também podem fazer? Pode. Mas a gente sabe que na prática, às vezes, não acontece isso. O correto é a supervisão, não é à toa que é estagiário. Sempre supervisionados. Tá? Sendo certo... Oi? Rapidinho. Gerou uma dúvida aqui. Acho que na aula passada foi até levantada essa questão do Detran. Como que fica essa questão da aplicação do teste? Com as pessoas lá que aplicam são habilitadas para isso? São psicólogos? Desculpa, eu estou...
Toda aplicação, toda clínica do Detran, né, de aplicação que aplica testes assim, ou tem um profissional lá, o técnico, né, responsável, e geralmente é estudante que aplica. O estudante aplica e o profissional técnico, né, o psicólogo técnico, ele assina. Como se fosse um estágio, né? Como se fosse um estágio. Obrigado. Bom, então, sendo certo os instrumentos de material a ser usado, a apresentação, a postura, o tom de voz do aplicador e as possíveis interferências externas podem alterar os resultados dos testes. Então, olha aqui, olha, a postura do aplicador. Quem vai aplicar teste tem que estar com uma roupa adequada, né? Então, Cristiane, não precisa falar isso. Nada de decote, nada de short, nada de camiseta. Tem que ser uma roupa não chamativa, tá? O que é não chamativa? Que não seja cheia de desenhos, uma roupa neutra. Por que isso, Cristiane? Porque se você for aplicar testes projetivos, tá? Ou um desenho, né? Um HTP daí da vida e tudo, isso influencia muito, tá? O tom de voz do aplicador para dar as instruções tem que ser um tom de voz claro, que a pessoa, né? Porque os testes podem ser aplicados em grupo ou individualmente, que todos entendam, né, as instruções, ok? E nada de interferências externas. Então, na sala, né, não pode ter telefone, televisão, não pode ter gente entrando e saindo, e nem relógio, né? Toda vez que a gente, né, vai aplicar testes, a sala não pode ter relógio na parede. A gente tira isso tudo, ok? É uma sala bem neutra aí, não pode ter nenhum estímulo, tá? Certifique dos objetos da aplicação para que possam ser escolhidos instrumentos que poderão fornecer os melhores indicadores, né? Escolher esses testes aí antes. Planejar a aplicação dos testes, levando em consideração o tempo necessário, bem como o horário mais adequado. Então, ao aplicar uma bateria de testes, a gente faz esse planejamento todo. Quais são os primeiros testes a serem aplicados, o tempo deles, quanto que vai demorar essa aplicação de teste, isso tudo nós planejamos, tá? Lembrando que os testes que causam maior ansiedade, eles geralmente ficam por último, ok? Dúvidas até então? Vou continuar aí, qualquer coisa vocês me interrompem. Não. Está preparado tecnicamente para utilização dos instrumentos de avaliação escolhidos, né? Estando treinado para todas as etapas do processo de testagem, podendo oferecer respostas precisas a eventuais questões levantadas pelos candidatos, transmitindo-lhes assim segurança. Treinar previamente a leitura das instruções para poder se expressar de forma espontânea durante as instruções. Então, ninguém vai aplicar um teste sem ter lido antes as instruções, tá? E essa questão aqui, está preparado para as perguntas? Gente, eu aplico muito teste para a Polícia Militar. Então, teve num concurso que foi muito engraçado. Teve umas coisas que os meninos falaram, Cristiano, só acontece com você mesmo. Teve um que eu estava aplicando palográfico, aquele do palitinho, né? Pá, pá, pá. O cara desmaiou no meio do teste. Eu não acreditei. Cara, a pressão dele ficou muito apreensivo, né? Muito nervoso lá, tadinho. A pressão dele baixou e puf, caiu no chão. Claro que aí todo mundo teve que parar, né? E aí a gente parou a avaliação, não tinha condições, né, de estar continuando, né? Até chamar a ambulância e tudo. Oi, Douglas. E como que conduz isso aí? O candidato está eliminado? Uai, ele não tem condições de voltar, eliminou. Mas se ele não tivesse desmaiado, só tivesse ficado muito nervoso, ele seria eliminado? Depende da qualidade do teste dele. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu controlo demais, mas eu sou muito ansioso, né? Uhum.
quando eu fui tirar a carteira de motorista, há um bom tempo atrás, mas foi muito engraçado, que o cara virou para mim, não lembro mais, mas fui fazer o psicotécnico lá, mas era um que eu tinha que escrever alguma coisa e tal. Ele falou assim, você soa muito a palma do sua mão? Eu não, lógico que não sou a palma de mão. Nunca tinha suado palma de mão, não. Ou foi pegar o lápis, cara, o negócio não ficava na minha mão mais não, de tanto que eu suava a palma da mão. Eu falei assim, tô morto. O cara já me perguntou um negócio antes. Ele vai achar que eu tô falando mentira. E eu não estava falando mentira. Eu nunca tinha vivido aquilo. Eu fiquei tão nervoso. De verdade, eu senti o lápis não ficava firme na minha mão, escorregava. Eu passei, beleza. Mas, assim, foi muita tensão, foi muito estresse. Não sei se a pergunta ela precisava ser feita, ou talvez a pergunta não deveria ter sido feita, e isso me induziu talvez a ficar nervoso. Como é que seria esse processo? Não, é o seguinte, porque você estava fazendo, era o PMK ou o palográfico, você lembra? Ai, acho que era um que fazia com as duas mãos uma escadinha. Ah, tá, aí que tampa a vista. Isso, mas eu não consegui segurar o lápis. O lápis escorregava. Exatamente, mas a gente pergunta antes se soa demais as mãos, porque aí tem que ficar limpando as mãos, e aí a gente anota também na anamnese esse suor excessivo, que prejudica no teste, entendeu? Mas você passou? Eu passei, né? Mas o sentimento que eu estava tendo na hora de fazer o teste é que o cara podia achar que eu estava falando mentira. Mas é porque a gente pergunta, é uma pergunta que a gente tem que fazer se soa muitas mãos mesmo, porque se soar entre um e o outro, a gente pede sempre para a pessoa estar limpando a mão, secando a mão para conseguir fazer o teste. Mas ele não limpou minha mão, não, tá? Você que limpou, né? Geralmente a gente pede a pessoa para limpar e assim tudo. Mas no caso desse rapaz que desmaiou, foi para soldado, né? Então, é aquilo que eu falei, é uma padronização. Então, todos teriam que passar pelas mesmas condições do teste. Se ele não teve condições de continuar o teste, ele foi reprovado. Porque eu não poderia aplicar o teste individualmente nele, porque aí ele já não estaria dentro do padrão coletivo. E poderiam falar que estaria favorecendo o candidato. Você sabe me dizer, você falou que aplica bastante teste para a polícia, o período que a polícia passa por uma reciclagem desses testes? O policial passa? Não tem uma data, não. Depende da atuação dele lá dentro da instituição. Tá. A necessidade do policial... Depende se ocorreu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, mas não tem uma regra que é de 5 anos, não. Entendi. Né? E teve outro caso também muito engraçado, eu vou lembrando os casos aí, né? Uma vez, também no processo seletivo, em grupo, esse foi para a Polícia Civil. Foi. Um menino, né? Devia ter 19 anos, né? Ele perguntou assim, se ele poderia chutar. Era um teste de inteligência. Aí eu dei todas as instruções, alguma dúvida? Aí ele levanta. Tem sim, se eu não souber, eu posso chutar? Aí você olha assim, gente do céu, né? O que faz com um sujeito desse, né? Umas perguntas, né? Mas a gente tem que estar preparado, né? Aí a gente respira, assim, eu vou ler novamente as instruções. Porque a gente não pode falar nada para as pessoas que não estejam nas instruções. Aí a gente repete as instruções para o sujeito entender novamente, né? E ele vê que não pode chutar em teste. A professora se respira, conta até 100, né? Mas... Na sala de aula, você faz assim, né? Se até 100, pede misericórdia. Mas eu acho ruim assim, que você vê que tem umas situações complicadas. Pouco tempo, isso foi esse ano. Eu estava aplicando um teste para seleção de empresa. Uma menina estava tentando colar no teste de inteligência. Eu olhei assim, eu não acredito. Né? Todo mundo lá era em grupo, 8 pessoas, e a menina fazendo o teste, olhando o teste do colega ao lado. Você vê o tanto que era inteligente. Pois é. Dá uma preguiça.
Ai. Ô, Cris, Ah, mas no exame do Detran, teve um rapaz na sala que tinha uma pergunta lá sobre você no trânsito, né? Uma situação, você não lembra direito. Aí ele virou para a psicóloga e tá assim com ela. Mas eu nunca estive no trânsito, não. Aí a psicóloga virou a sala inteira, eram umas 15 pessoas, eu acho, ou menos, não sei ao certo. A sala inteira começou a rir. Ela falou assim: "Por quê? Você passou a vida trancado dentro de casa?" A sala parou de fazer o teste, ninguém deu conta de continuar. Pois é. É umas questões, assim, processo de teste, a gente tem que ter muito cuidado para não interferir nos resultados, para ter uma padronização e tudo. Mas tem muito caso, assim, que você fala, ai meu Deus do céu, que você acaba rindo mesmo. Então vamos lá, vamos continuar. Quando utilizar cadernos de testes reutilizáveis, verificar sempre suas condições de uso, tais como manchas ou rasuras. Nunca usar testes que apresentem quaisquer alterações que possam interferir no processo de avaliação e de seus resultados. Assegurar-se que o material do teste, todo ele, está em número suficiente e deixar sempre o material de reserva prevenindo eventualidades. Ou seja, né, eu não posso aplicar testes, né, principalmente, né, esses material reutilizado, que é os cadernos que nós chamamos, que um candidato já tenha marcado anteriormente, ou que esteja rasurado. Não pode. Isso inclui que eu disse, jamais eu posso xerocar testes. Eu não posso xerocar nenhum tipo de teste. Mas geralmente em empresa, quando você vai fazer algum teste lá, sempre você encontra. Eu já encontrei cadernos meio que rasurados, o pessoal marca ali e tal. E eu creio que eles não vão ficar apagando caderno por caderno. Isso pode interferir negativamente em quem está fazendo o teste posteriormente. Né? O que acontece, Wellington? Com certeza. O problema nas empresas, né, e em alguns lugares, assim, é que os cadernos, eles são caros. Então, cada caderninho, o caderno lá tem 10 folhinhas, gente, custa R$50. É o preço de um livro. Aí, imagina, o que as empresas fazem? Dá esse caderno R$50 para o candidato e ele vai e risca, ao invés de riscar na folha de resposta, ele risca no caderno de instruções. Aí você vê R$50 jogado pela janela. Por isso que as empresas às vezes xerocam o material para evitar que isso aconteça. E aí, por mais que avise nas instruções, praticamente em todas as instruções fala, marque apenas na folha de respostas. Você fala isso 10.000 vezes. Mas sempre tem um sujeito que vai e marca no caderno. E aí você pode jogar fora. Por isso que às vezes xerocam muito, mas não pode xerocar nenhum tipo de teste. Entendeu, Wellington? É por isso que às vezes xeroca. Entendi. Já imaginei que fosse isso. Mas não pode xerocar. Tá? Mas às vezes acontece por isso, por mais que avisa, né? Aí quando o sujeito marca lá seu caderno, aí você vê R$50 jogado pela janela, nossa senhora, seu sangue até taia. Mas aí você tem que manter a classe. Você olha para o sujeito, marque, por favor, na folha de resposta. Aí ele fala, esqueci. É duro. É psicólogo, você tem que manter o controle. A gente mantém o controle da vontade, nossa, então mantém todos os controles, da vontade de cobrar da pessoa, meu filho, paga aí, né? Mas não pode também, não. Aí o prejuízo é todo do psicólogo. Bom, continuando. Utilizar vestuário adequado à situação de testagem, evitando o uso de quaisquer estímulos que possam interferir na concentração do candidato. Então, a questão de decotes, né? Camiseta, short, tem que ser um vestuário aí. A gente fala sempre que é uma calça, né? Uma calça jeans, uma blusa de uma cor só, tá? É o ideal.
registrar as necessárias observações do comportamento durante o teste, de forma a colher material que possa enriquecer a posterior análise dos resultados. Então, igualzinho assim, né? Esses comentários, igualzinho eu falei para vocês, o menino perguntando, posso chutar? A outra querendo colar no teste de inteligência, isso tudo vamos dizer, é material para análise. Tá? Tudo é material para análise. Ok? Bom. Das condições da aplicação dos instrumentos de avaliação. A forma de aplicação faz parte da padronização de um teste. Por conseguinte, sua validade passa necessariamente por uma adequada aplicação. Reduções de testes não previstos pelo manuais, utilização de xerox, aí que a gente já falou, né, baixa qualidade, instruções diferentes das estabelecidas na padronização, são alguns dos fatores que comprometem a validade dos testes e, por conclusão, os objetivos, né, que a gente pretende aí avaliar. Portanto, na aplicação de qualquer instrumento de avaliação psicológica, devem ser observados rigorosamente as determinações do seu manual. Ok? Então, eu não posso mudar nada desse manual. Ah, Cristiane, eu acho melhor pôr essa palavrinha, ou melhor reduzir, ou melhor explicar dessa forma. Não, o teste ele foi validado naquelas instruções, então tem que ser aquelas instruções que a gente tem que aplicar. Né? Esse slide está igualzinho ao anterior aí, gente. Eu até marquei aqui de vermelho, porque tem que ser rigorosamente igual ao manual. Tá? Ah, então como é que eu faço, Cristiane? Pego o manual e lê. O que eu faço com as meninas e tudo, né? Quando tem que aplicar teste e tudo, e ainda não tem domínio, não tem problema nenhum. Digita na folhinha, rigorosamente igual ao manual, e na hora de aplicar o teste, é só ler. Olha, você vai ler. Né? Ela já leu 10.000 vezes, mas ainda está nervosa? Não tem problema. Leia, porque tem que ser igual ao do manual, tá? Não tem problema nenhum ler. O problema é você inventar. Ler não tem problema. Deixa eu ver aqui. Dúvidas até então aí? Tranquilo? 8:18. Tranquilo, meninos? Alguma dúvida? Podemos continuar aqui? A gente já está terminando. Já estamos terminando aqui. Tranquilo. Então, das condições de aplicação aí, né? Verificar as condições físicas do candidato ou testando, tais como se ele tomou alguma medicação que possa interferir no seu desempenho, se possui problemas visuais, se está bem alimentado e descansado. Verificar também se o candidato não está passando por algum problema situacional ou qualquer outro fator existencial que possa alterar o seu comportamento. Ou seja, antes dos testes, né, nós sempre perguntamos, tem tipo, eu falo assim, na entrevista ou um questionário, ou até mesmo na anamnese, a gente sempre pergunta, né, Douglas? Que te perguntaram, né, dependendo do teste, você soa muito, você treme, né, você tem tremor constante, você se alimentou bem, se for teste que vai estar questão motora, se fez algum tipo de exercício físico pesado no dia anterior, se faz uso de algum medicamento, pode ser um remédio para dor de cabeça utilizado na noite anterior, né, no dia anterior ao teste, altera os resultados, sim. Né? Se dormiu bem, se alimentou bem. Ih, gente, agora é o cachorro junto com tanta gente buzinando. Estão ouvindo? Buzinaço.
Ai, deu 8h30? Não era 8h30 essa buzinada? Estou testando a buzina, falta 10 minutos. Tem buzinaço hoje, 8h30? Tem. Tem? Ah, então vou parar, então. Tchau. É contra o Bolsonaro? Pode ficar aí, Eduardo. Então, essas questões todas aí, ainda tem um cachorro aqui em casa latindo. Ele quer a minha buzinada. São importantes aí, a gente pergunta antes do teste, porque altera no teste. A TPM das mulheres altera no teste. Então, toda essa questão física, a gente pergunta antes. Né? Pergunta com qual mão, né? Se é destro, se é canhoto, ou se escreve com ambas as mãos. Se perdeu alguém muito próximo ultimamente, né? Nos últimos tempos. Todas essas informações a gente tem que perguntar antes de aplicar o teste. Tá? Ô, Cris. Oi. Só tenho uma curiosidade de te perguntar. O psicólogo, antes do teste, ele pode passar alguma técnica de relaxamento o testando ou não? Nunca vi. Talvez você já passou por alguma situação dessa, não? Não, é só uma curiosidade mesmo. Não, nunca vi. Né? Isso nunca vi. Porque até mesmo para pensar se vai estar avaliando o teste, é um momento de estresse. Se na empresa ele tiver, né, ou se o concurso que ele for fazer, ele vai ter muitas situações de estresse, então talvez você não vai ter essa oportunidade, né, de relaxar antes. Então vai no duro. Entendi. Ok, obrigado. Como regra padrão, antes de iniciar a testagem, estabelecer o rapport, né? Que o rapport é aquela conversa, aquele quebra-gelo, né? Que a gente vai informar aí, esclarecer as eventuais dúvidas, informando os objetivos do teste. Aplicar os testes de forma clara e objetiva, inspirando tranquilidade, evitando com isso acentuar a ansiedade situacional típica da situação do teste. Então, quando a pessoa fica nervosa, ansiosa, né, nós, psicólogos, sabemos que isso já é esperado, não é um critério de reprovação, ok? Cristiane, por gentileza, fala um pouquinho sobre o que é esse rapport aí. Esse rapport aqui é o que nós chamamos, rapport ou quebra-gelo. O que é rapport? É uma pequena conversa de introdução à atividade, né? No qual a gente fala um pouquinho para que, olha, geralmente a gente começa o teste, vocês vão um rapport. Tudo bem? Pergunta o nome, se é um teste coletivo, né? Qual que é o nome de vocês, cada um fala o nome. Aí a gente explica que vai fazer uma avaliação psicológica, vão ser aplicados testes, que a duração é em torno de 2 horas, né? Que durante os testes não pode atender o telefone, então aí a gente pede que desligue o telefone, pergunta se tem alguma dúvida. Gente, tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Seria uma introdução, tá? Ou um quebra-gelo, para que a pessoa fique mais à vontade e a ansiedade abaixe um pouquinho. É isso que eu estava pensando. Pode ser um momento dessa tranquilidade aí, né? Que o amigo perguntou aí, né? Não é aquele... Né, dá para a pessoa ficar mais à vontade, respirar um pouco, assim, né? Não fazer um bem, assim, né? Mas esse pode ser usado para isso, né? Para a pessoa quebrar o gelo, a pessoa dar uma tranquilizada, né? Assim, né? Mas olha só, Eduardo, a gente vai isso verbalmente, né? De forma descontraída, simpática. Eu acho horroroso, né? A gente vai fazer um teste com uma pessoa mal-humorada, com cara fechada, que não dá um sorriso. Eu acho que deve ser assim, péssimo, né? Então... Eu te perguntei porque esse termo aí na mediação usa também, sabe? A pessoa chega normalmente e chega, né? E ainda está resolvendo um problema jurídico, então a pessoa às vezes chega muito descontrolada. Então, isso ajuda. Até você pergunta, como é que está o trânsito, né? Assim, claro que é diferente, né? Ou como é que está o tempo, está chovendo, está quente, né? A ideia é essa, tanto pode ser, né? É diferente. Não, mas é a mesma coisa, é o quebra-gelo, é deixar a pessoa menos ansiosa. Entendi, beleza, obrigado. Tá? E assim,
que a pessoa que for aplicar o teste esteja simpática, né? Seja simpática. Cara fechada, eu acho que prejudica demais qualquer tipo de avaliação. Então, porque eu gosto de cara boa. Eu acho que no momento do teste, igual você falou, eu também sou ansioso para essas coisas. Assim, se me colocar à prova, aí eu já começo a me descontrolar. E uma pessoa mais simpática, que tem uma voz, né, seja mais tranquila, ajuda muito, né? Ajuda bastante. E muita gente, às vezes, na hora do teste, é bacana o profissional ter essas habilidades e poder ajudar, né? A pessoa, isso é bom. Falou, obrigado. Ajuda muito. Bom, outra questão também é que essa pessoa, né, ela esteja disposta mesmo a estar aqui naquele momento, que não esteja aplicando o teste pensando em outra coisa. Então, a gente tem que estar com corpo e alma naquele momento. Seguir rigorosamente as instruções do manual, sem, entretanto, assumir uma postura estereotipada e rígida. Razão do porquê é dever do aplicador treinar exaustivamente antes da aplicação. Quando eu falo para as meninas lerem, elas lê, né? A leitura, você pode ler o manual, mas é uma leitura também simpática, não é aquela coisa, né? Você terminou? Vamos começar, né? Já! Acabou! Parem! Né? Não é igualzinho um coronel, não, é de uma forma mais descontraída. Candidatos portadores de deficiências físicas não impeditivas para obtenção, aqui a gente está falando da carteira de habilitação, devem ser avaliados de forma compatível com suas limitações. Se eu tenho, é claro, uma pessoa com uma limitação auditiva, eu tenho que ver como é que eu vou aplicar esses testes para que ela ouça de forma correta as instruções. Né? Se é uma pessoa com algum tipo de dificuldade motora nas mãos, eu tenho que pensar quais testes que eu vou estar aplicando, né? Tem que ser testes que ela dê conta de estar realizando. Se é pessoas com algum problema de visão, é a mesma coisa, né? Eu tenho que ver qual teste que eu posso estar aplicando ali ou qual técnica ser utilizada. Quando a gente vê que tem deficiências físicas impeditivas aí, por algum motivo, a gente ainda tem a observação, a anamnese, uma entrevista bem feita, né? Para a gente estar fechando essa avaliação psicológica aí. Okay? Ô, Cris, engraçado uma coisa, a minha mãe, ela não consegue, ela foi até fazer um teste, nós fomos juntos, na verdade. E aí foi um processo que nós estávamos fazendo, eu parei para observar ela, porque ela estava tirando a minha atenção de ficar. Ela sentou do meu lado e toda hora ela trocava de mão para escrever. E aquilo ali eu fiquei olhando assim. E tipo assim, isso tirou até um pouco da minha atenção. E geralmente eu não sei como que funciona. Isso é uma coisa normal? É porque ela escreve com as duas mãos. Só que o fato dela ficar toda hora trocando de mão para escrever, estava me incomodando. Eu devia também estar, né, assim, incomodada, né, com o teste. Acaba assim, a gente orienta, né? Quando a gente vê que alguém do grupo está prejudicando o grupo, é uma situação complicada. Que a gente pode pedir, né? Mas o problema é que a avaliação aí já começou, né? É uma situação complicada. Eu nunca pensando assim, alguém do grupo, quando alguém do grupo prejudica, a gente acaba interrompendo a aplicação. E aí a gente tem que ver o motivo. Esse cara que desmaiou, né, ele teve que sair. De teste, pensando assim, Emily, que alguém prejudique o outro do grupo, assim, tudo. É muito comum, que já me aconteceu muito, as pessoas ficarem nervosas e começar a conversar durante o teste. Aí a gente tem que ser mais duro e falar, não pode conversar durante o teste. Durante o teste não pode haver conversas. Mas aí a gente é mais incisiva e acaba essa pessoa parando, tá? Mas eu poderia estar pedindo, por favor, utilize, né? Se a gente vê que o restante do grupo está incomodado, pedir para a pessoa, né, utilizar apenas uma mão aí para
Ou se ela está muito agitada, oferece uma água, não sei. Ô, professora, Ah, ansiedade é ser ou estar? está. Eu não vejo a ansiedade como uma questão de ser ou não de estrutural. A pessoa é ansiosa, a pessoa está ansiosa. A ansiedade dá para você trabalhar ela. Eu conheço pessoas que eram muito ansiosas que hoje não são tanto. E conheço pessoas que não eram nada um pouquinho ansiosas e hoje são muito ansiosas. Para mim, a ansiedade é uma questão de estar ansiosa. Não é uma questão estrutural de ser ansioso. Né? Isso sempre tem como mudar essa ansiedade. Pelo menos eu acredito. É porque eu ouvi isso de um médico, aí eu fiquei assim, mas eu fiquei assim, eu questionando assim na minha cabeça até hoje, né? Eu me considero ser ansiosa. E, e às vezes a gente tem essa fala, né? Eu sou ansioso, mas são momentos que você está ansioso, né? Você não é todo momento, toda hora ansioso, né? Mas você está no momento de ansiedade. Isso você pode trabalhar muito bem essa ansiedade, né? Então é o momento mesmo. Bom, meninos e meninas, então terminamos aí a aula de hoje, que foi um apanhado aí sobre aplicação de testes, né? Alguns critérios para aplicação de testes. Na próxima aula nós vamos falar um pouco de testes na área de neuropsicologia. E na outra aula nós vamos falar também sobre uma nota técnica do CRP para testes para quem tem algum tipo de deficiência, tá? Que o CRP, em 2019, né, divulgou essa nota técnica. E é isso. Dúvidas? Tudo tranquilo? Gostaria de perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui meu planejamento. Eu já falei do livro que está lá. Eu já vi que muita gente já colocou lá no grupo, o nome do grupo, né? Deixa eu ver aqui o WhatsApp como é que tá. Para a gente estar fechando aí. Só um minutinho. O pessoal já está aqui fervilhando na questão do grupo. É só o grupo que está falando aqui. Bacana. Meninos, então eu vou ler direitinho esse grupo aqui, que eu já vou organizar quem que vai falar o quê, para ver se não tem repetição de temas. E coloco lá no grupo para vocês tudo bonitinho, tá? Agradeço, então, aí a participação de todos. Se cuidem, tá? Qualquer dúvida, mandem aí no privado. Eu vou olhar a questão da nota, vou rever lá a prova e tudo, e dou um retorno aí para quem ficou com dúvida na prova lá de desenvolvimento 2, tá bom? Meninos, boa noite, então. Boa noite. Tá? Beijos para vocês. Se cuidem aí, ok? Boa noite, Cris. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Cris. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Até mais. Juízo, gente. Juízo. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Madalena. Tchau, Madá. Tchau, Cristiano. Obrigado. Com Deus. Obrigado. Obrigada, Nada. Beijos aí. Beijo. Tchau. Tchau, professora. Muito obrigado pela aula. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Beijo, John. Tchau. Boa noite.